começa dizendo assim: olá, Cris, venho hoje te trazer mais um relato que vivi, este com uma colega de trabalho que desconfio que seja narcisista. O outro relato que te mandei foi o do cara que queria me levar para morar em Londres e eu não aceitei. Pronto, aí eu vou por aqui abaixo, tá? Aí assistam lá depois. E ela continua: enfim, vamos hoje falar sobre a tal colega. Tudo começou há alguns anos atrás, quando a minha prima conseguiu um emprego para mim na ótica e relojoaria em que ela trabalha. No primeiro dia de trabalho, fui apresentada a esta colega, da qual vou colocar o nome fictício de Valéria. Ótimo! Nos primeiros dias de trabalho ficaram na loja eu, minha prima e Valéria no atendimento. Mas depois a dona da loja mandou a minha prima para outra loja filial para ela trabalhar lá, pois tem duas óticas do mesmo dono na cidade. Então ficou eu e a Valéria trabalhando juntas no atendimento. E ela que me ensinava como eu deveria atender, valor das coisas, etc. No começo ela me ensinou tudo, mas às vezes criticava a forma como eu falava com alguns clientes. E algumas coisas que eu não deveria falar. Interessante. Achei normal, pois entendi como normas da empresa, mas hoje penso que talvez ela já estava querendo fazer eu ficar mal com a maneira que ela criticava. E ela fala: a loja era pouco movimentada, então eu e ela conversávamos bastante sobre todos os assuntos. Isso era o love bombing dela. Sim, gente, existe love bombing também nas amizades. E eu já tive, viu? Olha, eu acho que eu tive mais love bombing nas amizades do que em relacionamentos amorosos. Mas nunca foi muito não, porque eu já tava lá, Cris, pra toda hora, pode ligar às 3 da manhã, às 4, às 5, que eu tô lá pro que der e vier, pode contar comigo, é pro resto da vida. Eu sou dessas. Mais uma vez que Deus revelou, foi lá pra libertar e foi contato zero libertador, delicioso. É só... para quem é para ficar, que Deus fala para ficar. Quem Deus fala se afaste, eu me afastei sim, né? E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E ela fala, cadê onde eu parei? A loja era pouco movimentada, então ficávamos conversando bastante sobre todos os assuntos. Isso já era o love bombing dela, parecer simpática, pois mais para frente percebi que esse comportamento na verdade era somente para tirar todas as informações que ela precisava de mim. Precisava ganhar tua confiança, ser a amiga perfeita, a melhor amiga, né? E nessas conversas ela deixou bem claro que não tem amigas e que é uma pessoa muito reservada. Até comentou sobre uma outra colega de trabalho que ela tinha, que comentou um dia que elas eram amigas e que ela deixou bem claro para a menina que elas eram somente colegas. Ao mesmo tempo que ela conversava sobre tudo, também fazia coisas desagradáveis, como me chamar de novata ou até mesmo xingar em tom de brincadeira. Passividade agressiva, né? E hoje sei que na verdade nenhuma dessas coisas eram brincadeiras para ela. Na verdade eu levava na brincadeira, mas sei hoje que ela já fazia para me humilhar. É invejosa? Essas amigas são invejosas. E outra coisa que você falou aqui que eu lembrei, que ela não tinha amigas, né? Ela deixou bem claro que ela não tem amigas. Sabe por quê? Elas são melhores, superiores. Elas só se envolvem com pessoas que são do nível dela pra cima. É desse jeito. Já viram que as grandiosas, eu não tive muitas amigas grandiosas, a maioria foram ocultas, né? As coitadinhas da vida que eu queria salvar, né? Fingia ser as coitadinhas, né? Do mundo, as vítimas desse mundo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas elas não falam sobre alguém, falam do status da pessoa, porque é minha amiga médica, minha amiga advogada, minha amiga juíza, a minha amiga famosa, entende? Por quê? Porque precisa se sentir importante através dos outros, porque na verdade lá dentro se sente nada, né? E no caso não dá valor a ninguém, é tudo sobre eles. Então assim, o valor que está nas pessoas não é o que a pessoa é, quem a pessoa é, né?
o caráter da pessoa, não, é o posicionamento, é a posição, é o status, o poder, né, a profissão daquela pessoa, e ela só vai se relacionar com pessoas assim. Uma das ocultas que eu tive relacionamento, ela adorava dar umas dicas, parecia uma mulher muito sábia, sabe, elegante, e um jeito de falar, até dava alguns conselhos bons, porque eles são falsos moralistas, eles sabem o que é bom e o que é certo, falam, mas viver aquilo e fazer aquilo que é bom, nada, né? Só pra parecer pra você que é uma pessoa do bem, mas no fim não é nada do bem, é trevas por ali. E ela falou pra mim uma vez assim, gente, eu lembro que eu tava na piscina com ela e ela falou assim, eu só me relaciono, ela tá falando de homens que estão no mesmo nível que eu, falando financeiramente, né? Ou tenham mais do que eu. Aí eu fiquei olhando pensando, gente, a pessoa que é uma pessoa de bom caráter, que vai à luta, que estuda, que trabalha, que quer, pode conseguir algo. Já outras que tem aí, como ela, por exemplo, tinha o que ela tinha, nada era dela, do esforço dela, era tudo roubando dos outros, literalmente, enganando os outros, passando os outros para trás, seduzindo os homens e tirando tudo que ela conseguia tirar deles. Quer dizer, não era algo honesto. Né? E ela se achando a poderosa, que só se envolveu com gente que tinha mais que ela, do que ela conseguiu sugar e tirar dos outros, roubar dos outros, né? Porque dela mesmo não tinha nada. E aí ela continua, quando comecei a trabalhar nessa ótica, faziam 2 meses que eu tinha feito 30 anos e graças a Deus eu consegui fazer uma festa de aniversário para comemorar essa data. E como nós conversávamos sobre tudo, comentei sobre a festa, mostrei as fotos e ela comentou que não fez festa de 30 anos porque ela fez 30 no início da pandemia. Então não pôde fazer a festa e teve que comemorar em casa somente com o marido dela e a sogra. Veja bem que a conversa ali, o foco era a tua festa, né? Era pra ela falar, nossa, que linda, que legal, nossa, sabe? Não. O foco agora tá nela. E a coitadinha, porque olha, aniversário dela de 30 anos, ela não pôde comemorar porque foi pandemia, então ela só fez uma coisinha ali, outra ali, daqui a pouco você vai querer fazer a festa dela de 31 para poder superar o que ela não pôde desfrutar nos 30 anos. E você pagando tudo, né? Desse jeito. Outra coisa que eu lembrei aqui que eu não posso deixar passar batido é que também eu tive uma outra amiga que essa já era diabólica, todas são, né, assim, cada uma no seu nível, mas essa era mais assim, mexia até com coisa das trevas. Eu cheguei até a passar mal algumas vezes na presença da ser das trevas. E ela, a sociopatinha, né, e ela falava assim pra mim, eu não tenho ninguém, Cris, eu só tenho você e mais uma amiga. Quer dizer, olha a responsabilidade colocando em cima de mim e olha, ao mesmo tempo me fazendo sentir especial. Olha, só tenho você que eu confio e mais uma. Você falou aqui que ela não tinha amiga. No caso dessa sua amiga aqui, ela quis dizer tipo assim, é porque ela é muito superior aos outros. Nessa que eu tive de amizade um tempinho, que nem foi amiga, foi só um tempo mesmo ali, que foi um serviço que ela prestava, né, pra mim. Eu lembro que ela falou nesse tom de coitadinha, né? Porque a hora que ela fosse precisar de mim pra alguma coisa, como que eu não ia estar lá por ela? Afinal de contas, ela só tinha eu e mais uma. Aí eu já penso comigo, minha filha, não põe essa dependência em mim, não. Põe no seu criador, né? Não vem toda hora falar que precisa disso, daquilo, que é isso, que é aquilo e ficar contando comigo, não põe a sua expectativa em mim, não. Sabe? E eu já logo percebi isso depois, um tempo, gente, veio outras, né? E aí a gente já vai ficando calejada, né? Vacinada eu já estava, então começa aquela coisa, ai, Cris, porque você é você, só você que vai poder me ajudar. Eu não sou Deus. Não fique me colocando aí no lugar de Deus na sua vida, não. Lógico que, gente, é uma coisa, quando Deus coloca no nosso coração, isso flui. A pessoa não precisa ficar te falando, porque o que eles fazem, o que elas fazem é manipular você, entendeu? Pra você ficar lá, servindo a eles, daqui a pouco quando você vê, eles estão te falando o que você tem que fazer ou deixar de fazer, entende? Você não escuta mais a Deus, você começa a escutar essa pessoa. Não é isso que Deus quer. É diferente, quando Deus põe no nosso coração, aí a gente vai e faz, porque Deus falou com a gente. Agora a pessoa te manipula pra você fazer o que ela quer, isso não vem de Deus. Dei vários exemplos aí, hein? Pega que é cura, é libertação. E ela fala aqui, quando comecei a trabalhar nessa ótica, faziam 2 meses que já tinha feito 30 anos. Ah, tá.
Aí ela contando lá a história triste dela dos 30 anos, que a festa nem teve por causa da pandemia, a culpa da pandemia. Foi só o marido dela e a sogra. E ela continua, só que meses depois que ela comentou isso, chegou o aniversário dela e ela falou a idade que estava fazendo, e eu percebi que se ela estava fazendo aquela idade naquele ano, ela não poderia ter 30 na pandemia. Mas sim, um ano antes da pandemia que realmente foram os 30 anos dela. E comentei com ela que não estava fechando as contas e ela ficou sem resposta, pois era mentira. KKKKK. Gente, é desse jeito. Vou falar outra coisa que eu lembrei aqui agora. Eu tive uma outra amiga, essa já era mais pra psicopatinha, já tinha um pezão lá na psicopatia, essa daí. Ô, gente ruim. Hoje eu lembro como ela tinha prazer em me fazer mal, gente, parecia que me ajudava e eu acreditava, ela devia rir tanto de mim, mas quem ri por último ri melhor, né? Deus guarda, o nosso Deus, ele faz justiça por nós. E ela era sádica, sabe? Eu podia às vezes sentir a energia dela, a cara dela, eu podia ver e pensar o que ela estava pensando às vezes, por telefone, gente. É surreal, dom de espírito é libertador. Só que até Deus revelar e abrir os nossos olhos espirituais, a gente sente que tem algo estranho, mas Deus não deixa a gente ver, né? Porque ainda tinha algo mais para eu aprender no convívio com ela, para eu estar aqui, inclusive dando esses testemunhos. E eu sei que ela também mentiu, gente. Mas é uma criancice, é uma infantilidade. Ela tinha 1 ano a mais do que ela dizia que ela tinha. Mentir por causa de 1 ano. Que alegria isso. Acho que é o prazer de enganar todo mundo. Até enganando a si mesma. Aqui a tua amiga das trevas também é a mesma coisa, né? A colega do trabalho. Eles mesmos não lembram mais o que eles falam, que eles se perdem na própria mentira. E ela continua. Um dia eu, Valéria e um outro colega nosso de trabalho ficamos no centro e almoçamos os 3 juntos. Depois do almoço, o colega saiu e somente eu e a Valéria ficamos no centro. A caminho da loja eu achei muito estranho, pois ela não conversou nada comigo. Foi o caminho todo séria. E achei aquilo estranho, pois ela sempre conversava tanto comigo na loja. Por que aquele dia ela agiu assim? E ela põe um ponto de interrogação. Ah, minha filha, vai saber o que passa na cabeça deles. Até hoje não sei por que isso. Ela deve ter ficado com raiva, porque provavelmente esse rapaz que estava lá junto com vocês almoçando deve ter tratado você melhor, conversou mais com você e ela já ficou com inveja, com raiva de você. Vai saber. E ela falou aqui, pode ser por causa dessa questão que ela falou, que não tinha amigos, então ela não queria conversar comigo fora do horário de trabalho. Não, acho que não. Ou porque ela não queria que as pessoas da rua vissem eu conversando com ela. Também acho que não foi isso. Ou só para me ferir mesmo. Acho que foi isso. Gente, olha que interessante. Nós somos demais, né? Porque a gente quer dar sentido ao que não faz sentido. Não tem explicação uma pessoa ser e agir desse jeito. Não tem, porque a gente não funciona que nem eles não são normais, gente, eles são transtornados. Então você tenta entender o que passa na cabeça, na atitude de uma pessoa que não funciona normal como a gente. E aí, ou foi por isso, ou foi por aquilo, imagina a confusão que fica na cabeça da gente, né? A gente tentando entender, né, para poder fazer algo. Porque é horrível essa sensação de você não saber o que está acontecendo. E eles amam, porque dá uma sensação de impotência, né? Não sei falar a palavra certa nesse momento, mas você fica ali boiando. Você fica ali sem ter uma... Não posso falar, gente. Sumiu a palavra aqui. Sem saber de verdade o que está acontecendo. Então é frustrante isso, porque uma vez que a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue resolver, né? Porque aí teria que conversar, explicaria, conversaria. Mas aí quando você não sabe o que é realmente essa sensação de impotência. É isso, de incapacidade. E eles amam que a gente sinta isso, porque é o que eles sentem, né? E aí foi para te ferir mesmo. E aí ela continua, para talvez começar a mostrar como ela realmente era. Pois, quando aconteceu isso, eu ainda não tinha percebido nada, pois foi logo nos primeiros meses de trabalho que ocorreu essa situação. Mas depois eu percebi que ela me ignorava também nos eventos da empresa, confraternizações, jantares. Ela falava o mínimo possível comigo nesses lugares. Pra te dar rejeição. E assim,
nesses lugares é como se ela fosse melhor, a poderosa, né? E ela tivesse mais o que fazer do que falar com você, pra você sentir assim, nossa, mas por que ela não fala comigo? Por que ela é diferente comigo? Porque ela queria te menosprezar mesmo. Entende? É só quando ela quer. Vai fazer ceninha ali, teatrinho, fingindo algo ali, se ela não precisa. Faz só lá quando tá você e ela na loja. Quando tem outras pessoas, eles realmente mudam. Na verdade não mudam, eles mostram quem são, de verdade. E aí ela fala, depois de alguns meses que eu estava trabalhando lá, quando eu tinha alguma dúvida e perguntava para ela, ela me respondia de um jeito que fazia eu parecer que eu estava fazendo uma pergunta sem noção. E quando ela não estava a fim de me responder, ela falava a seguinte frase, eu já te falei isso, você está há quase 7 meses aqui, já deveria saber. E por várias vezes ela usou essa frase e eu me sentia muito mal. Ai, se eu pego uma dessas. Ai, meu Deus do céu. Ai, é só o santo Deus para nos dar força ali nesse momento, sabedoria e domínio próprio. E ela fala, passado alguns meses de trabalho lá, ela tirou férias. Ei, livramento! Tirou férias e minha prima ficou na loja comigo. Ai, que paz! E eu estava receosa já de perguntar as coisas, até que um certo dia, dias antes dela voltar de férias, a minha prima me ensinou sobre a venda de lentes de óculos de grau, que é algo difícil, pois são muitos tipos de lentes e cada paciente tem a sua necessidade de acordo com o seu grau e precisamos oferecer as opções certas de lente para o grau da pessoa. E como a minha prima me explicou muita coisa, eu me empolguei em aprender e quando a Valéria chegou de volta das férias, eu estava mais confiante para aprender e acabei perguntando algumas coisas para ela. Lembro de um dia que perguntei várias coisas e ela me deu um sermão. Não! Disse que eu tinha que perguntar para a nossa chefe, falou várias coisas e o resultado foi que eu fui para o banheiro chorar de tão mal que eu fiquei. É desse jeito. Tempos depois eu lembro que essa situação veio à tona entre eu, a Valéria e uma outra colega e ela falou que naquele dia eu chorei, mas que a culpa não era dela de eu ter chorado. E quis transferir a culpa da situação toda pra mim. Ai, gente, aconteceu isso comigo também com essa que eu falei que tinha um pezão na psicopatia, a psicopatinha das trevas. Gente, eles são tão, como eu posso dizer? Eles são tão maus, tão covardes, né? Tão infelizes. Eu tenho, assim, falar que tem dó porque a gente não deve ter dó de ninguém, né? Mas eu falo, é digno de pena. E a covardia, né, de não assumir a responsabilidade do que fazem, né? Então, ela fez isso comigo. A gente nem sabe por que tá chorando, né? Eu sei que ela falou de um jeito que foi tão... Eu não sei explicar, gente, porque é das trevas. O inimigo, ele sabe exatamente onde ir pra te ferir. Me deu um gatilho muito forte que eu não sei nem explicar, de verdade, gente. Só sei o que eu senti. Eu vi que foi algo que ela falou que me doeu, mas não foi algo óbvio, sabe? Foi algo muito estranho. E aí eu chorei, fiquei mal, não sabia explicar direito porque eu tava chorando. Só que depois eu fui e falei pra ela, porque eu tinha vergonha, não é vergonha, eu tinha um constrangimento, eu fugia do confronto, porque só de pensar em falar algo que não era legal e causar algo no outro, olha só, já me sentindo culpada e responsável de eu causar algo de ruim na pessoa. Quem causou algo de ruim na pessoa foi ela em mim. E aí eu ir falar sobre o que me fez mal, ainda me sentir responsável por isso, isso tá totalmente errado, engano, mentira do diabo. E eu fui falar pra ela com todo jeitinho, né, que eu tinha ficado mal, que eu chorei. Sabe o que ela falou, gente? É cara de pau. Ai, justificando, pôs a culpa no pai dela. Ai, eu sou assim, porque o meu pai era assim. E eu acabei puxando meu pai, puxou porque quis, minha filha. Ninguém é obrigado a seguir o caminho das trevas de ninguém, não. Assume, errei, Cris, desculpa, eu sei que não foi legal o que eu falei, me perdoa, né? Me arrependi. Imagina que isso vai acontecer de uma psicopataça, psicopatinha, psicopatona. Não, lógico que não. Vai dar o braço a torcer? O orgulho ali das trevas? Não, não vai deixar, não. Não, de jeito nenhum. E ainda pôs a culpa no pai dela e eu ainda fiquei falando com ela, entrou num lado, saiu do outro e eu fingi que nem tinha entendido. Porque na verdade na época eu nem tinha entendido mesmo, sabe? Mas não tem como justificar algo assim.
E ela ficou só dando desculpinha, né? Ela sabia o que ela fez, assumiu o que fez, mas pôs a culpa na conta do pai dela, que é outro narcisista provavelmente. Mas foi pro caminho dele porque quis, ele não te pôs uma arma na cabeça não, minha filha. Tu é ruim porque tu quer. E aí, continuando. Ok, essa daqui não, já pôs a culpa toda em você, né? Foi chorar porque a culpa foi sua. Você que não entende as coisas e fica perguntando pra ela e ocupa o tempo dela. E aí ela continuou dizendo no início, quando ela era simpática, lembro que comentei sobre faculdade e que eu ia começar um curso, e ela comentou que só não fazia faculdade por causa dos nossos horários de trabalho. Não faz mesmo porque não tem alegria de viver, não tem vontade de nada, a pessoa é infeliz, o prazer dela é ficar tirando a alegria dos outros, atormentando os outros, rebaixando os outros. Pois ela teria que pegar ônibus para ir para a faculdade, já que o curso dela não dava para fazer à distância, que nem o meu. E ela diz, na verdade, essa era uma desculpa, pois ela gastava muito dinheiro, só queria comprar coisas e então nunca sobrava para a faculdade. Ela se veste muito bem, gasta com roupas, joias, e eu nunca dei muita importância para essas coisas. Sou bem controlada no dinheiro, não sou desleixada, mas não tenho essa necessidade de gastar, só compro o necessário. Não sou rica, mas graças a Deus sou satisfeita com o que tenho. É o que acontece com eles. Narcisistas, eles não são satisfeitos com nada. E como o vazio é eterno ali dentro, né? Insaciável, então eles têm que suprir de alguma forma na aparência, nas coisas de fora. Então é roupa, é viagens. E assim, gente, nós também compramos roupas, nós também viajamos, nós também tiramos férias, nós também nos maquiamos, nós também nos cuidamos. Só que a gente faz isso porque a gente se ama, porque a gente tem alegria em fazer isso, em se cuidar, porque a gente tem autoestima, porque a gente tem um Deus que nos ama, né? O nosso corpo é templo de Deus, a gente tem que cuidar. E viajar, passear, é bom, né? Não tem nada de errado nisso. Agora, no nosso caso a gente faz porque a gente tem prazer, a gente tem alegria em viver. No caso deles, eles fazem porque é uma necessidade de suprir um vazio que existe e eles tentam suprir com as coisas supérfluas e coisas de fora. No nosso caso, a gente já tem Deus dentro de nós. Então, para nós não tem essa necessidade, essa coisa obsessiva, porque eles são obcecados, né? E não tem fim. E nunca é bom o suficiente. Comprou uma roupa, não é bom o suficiente. Joga tudo, dá tudo, porque precisa de novo. Enjoam, cansam de tudo, não estão felizes com nada, nada tá bom, né? É muito triste, gente. É muito triste viver assim. Mas se não tem Deus ali, não tem como. E aí ela fala... Eu lembro de uma de nossas conversas que ela comentando que foi em uma outra cidade, foi em um shopping e entrou numa loja que tinha muitas coisas caras, joias e outras coisas. E lembro que eu olhei para ela e perguntei, mas por que você entrou em uma loja tão chique assim? Eu não perderia tempo em uma loja dessas, eu ia perder tempo, era na praça de alimentação, kkkk. E ela me respondeu, para ficar informada. Até que faz sentido para nós trabalhar em uma loja que vende joias, mas ainda assim parece que foi só para falar que entrou na loja chique e lá eu não dei a mínima para a informação dela. Não por maldade, mas porque não ligo mesmo para essas coisas. E ela se diz cristã, mas vai aos cultos muito raramente e não mostra nenhuma diferença na vida dela pelo fato de ser cristã. Eu sempre em nossas conversas falei muito sobre a Bíblia e a palavra e tenho um posicionamento firme quanto a isso. Então ela sabia tudo o que eu pensava e os posicionamentos dela sobre várias situações e assuntos não condiziam nada com a palavra de Deus. É desse jeito. Fala o que sabe que é bom, mas não vive, não faz o que é, né? Aquele ditado que eles mesmos falam. Já ouvi isso de vários narcisistas. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E na igreja que ela frequenta, raramente tem célula e discipulado, mas ela e o marido nunca quiseram fazer. E meu patrão sempre pedia para nos colocarmos música na loja, pois na loja tem caixa de som no teto e dava para nós escolhermos as músicas através de aplicativos. Às vezes eu ligava esse som e como era um comércio e nem todas as pessoas gostam de louvor, eu colocava uma playlist de louvor internacional para tocar. Legal, boa ideia.
E às vezes ela até deixava tocar por um tempo, mas depois ela ia lá e trocava a playlist por outra que não era cristã. Punha um funk. Um funk. Deus me livre. E não entendo como que ela se diz cristã se nem uma playlist de música cristã conseguia ouvir. Porque é fachada, é a máscara de santa. E depois de um tempo ela conseguiu convencer a minha chefe a me trocar de loja e fui para outra filial que era mais movimentada. E nessa filial trabalhava também outras duas colegas, minha prima e o marido da Valéria. Eita! E que eu desconfio que também seja narcisista. Olha, ao contrário dela, ele conversa bastante, mas é daquelas pessoas que acha que sabe de tudo e não te deixa sem uma resposta quando é contrariado. Ele também é ganancioso por dinheiro, assim como ela, e nunca estão satisfeitos e sempre estão comprando coisas e por isso estão sempre endividados. Acontece muito, narcisista com narcisista, cada um no seu grau. É um tentando destruir o outro. Eu sentia da parte deles uma inveja das pessoas que eles conheciam e que eram donos de lojas. Lembro que a Valéria falava muito mal de uma dona de uma loja de roupas que tinha do outro lado da rua. Ela dizia que não ia com a cara dela e que ela tratava mal as funcionárias. E hoje penso que deve ser mais uma mentira dela. Com certeza. Quem trata mal é ela, né? Você. Você e as outras, provavelmente, que ela pode, né? Que ela consegue. E ela continua dizendo, lembro que uma vez a Valéria me contou que estava no estacionamento sentada no carro esperando o marido dela chegar e ela estava com a porta aberta do carro e o cara que tinha o carro estacionado na vaga do lado deles foi até o lado que ela estava ver se estava tudo certo com o carro dele. Moral da história é que essa atitude desse rapaz fez ela entender que ele havia desconfiado que ela poderia ter batido com a porta no carro dele. Ai, meu Deus, e por isso ele fez isso. E ela me falou que contou para o marido dela essa história e o cara trabalhava em uma loja perto da nossa e o marido dela foi lá conversar com ele, dizendo que não era para ele se preocupar e que a esposa dele não iria bater no carro dele. Ai, gente, eu não me aguento, sabe? É umas coisas, umas picuinhas. E ela, pelo visto, fazia esse marido de macaco voador. Já vi acontecer as psicopatas se envolverem com narcisistas, porque normalmente eles são bem assim, a flor da pele, sanguíneos, muitas vezes. E aí eles tomam as dores e eles vão lá e brigam e tal, e ela fica como a boa da história, bonitinha, tá? A outra que eu falei pra vocês também, que é uma sociopata, ela também fazia isso com o marido. Ela fazia a coitadinha, não falava com nada, mas ele gritava por ela. Tudo manipulados, né? E uma vez eu estava na loja que o marido dela trabalha e estava conversando com ele e com outra colega, estávamos falando sobre tênis e comentei que o tênis que eu estava usando foi comprado em um brechó e que paguei bem barato, mas eu desconfiava que ele era um tênis original, pois as costuras eram retas e nos detalhes dele não tinha nada torto ou estragado. No dia seguinte eu fui pegar meu tênis e vi que ele estava com uma parte descolada. E na hora me lembrei daquele invejoso e pensei, misericórdia, não lembro do meu tênis estar assim antes. Sério, Cris, foi muito estranho. E também aconteceu o tratamento de silêncio comigo e na época eu nem sabia que isso existia. Certo dia eu estava atendendo a minha vizinha pelo WhatsApp e ela estava querendo comprar uma corrente. Fui pegar as correntes para mandar foto para a vizinha e fiquei com dúvida sobre uma corrente e resolvi tentar a sorte de perguntar para a Valéria a dúvida. Ela me respondeu a mesma coisa, você está há tanto tempo aqui e não sabe ainda disso? Não, minha filha, porque se eu soubesse eu não estava te perguntando. Não, sabe o que acontece? O pior é que a gente ainda continua perguntando, né? Parece que a gente sabe já o que vai acontecer e é como se a gente quisesse ver mesmo a pessoa fazendo pra gente ter certeza, porque mesmo vendo várias vezes a gente ainda acha que deve ser coisa da nossa cabeça, né? Tem que esperar então o momento dela surtar, gritar, te mandar embora, falar um monte pra você chorar mais ainda. Você vê que a pessoa é ruim mesmo, né? E faz de propósito. Gente, isso é jeito de tratar o outro, né? Paciência. Lógico, gente, que o que eu faço é o seguinte. Narcisista adora tirar nossa paciência, né? Eles adoram ficar perguntando e falando. E você vê que é assim, você dá a solução e a pessoa continua no problema. Porque eles gostam de tirar a nossa paz. Aí é diferente.
No seu caso, tá nítido que você realmente estava precisando de ajuda e ela aproveita desses momentos porque é abuso de poder, sabe? Ah, ela tá precisando de mim, então agora eu posso tratar ela mal. Eles precisam jogar o lixo que eles têm dentro deles em alguém e você era o saco de pancada enquanto ela estava trabalhando ali contigo, né? Por isso é tão bom a gente saber quem a gente é e quem são essas pessoas, porque aí a gente põe limites. Hoje eu tenho certeza, se você trabalha com uma coisa dessa, você já vai pôr a coisa no lugar dela, né? Bom, continuando, deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá. E você, tanto tempo aqui, não sabe ainda isso? Tipo assim, te chamando de burra, né? Ô, sua burra. Só que sem falar, porque eles são covardes. Então eu olhei e respondi, por que não posso tirar uma dúvida com uma colega que está aqui há tanto tempo e que sabe sobre algo, mais do que eu, né? E ela não me respondeu nada e ficou umas 2 semanas sem conversar comigo direito. Só me respondia o básico. E quando ela resolveu acabar com o tratamento de silêncio, veio me perguntar se eu já tinha visto uma atualização nova de uma rede social, como se nada tivesse acontecido. É desse jeito, cara de pau. E quando fui contratada pela ótica, a ideia era eu atender ao público nas vendas e ao mesmo tempo tirar fotos para as redes sociais. A Valéria no início até me apoiava, mas somente se eu fizesse tudo do jeito que ela queria. Por um tempo, as fotos das redes sociais não eram minha tarefa mais, mas depois de um tempo voltou a ser. Mesmo tempo esse que eu voltei a trabalhar com a Valéria na outra loja, pois eles tinham trocado a loja de lugar para outro mais movimentado e então precisava novamente ter uma colega com ela e a premiada foi eu. Voltei a tirar as fotos, mas isso roubava muito do meu tempo e é claro que a Valéria não poderia me ver bem, feliz com o que eu fazia. Desanimei nessa parte das fotos por um período e praticamente só postava fotos de bom dia e lá uma foto e lá outra, e a minha patroa teve uma conversa comigo sobre isso. Então decidi me motivar mais, não dar ouvidos ao que ela falava e tentava ao máximo possível fazer as coisas longe dos olhos dela. E uma vez lembro até que fui na rua da loja para tirar fotos na entrada de uma garagem para ela não ver o que eu estava fazendo. Misericórdia, gente, ninguém merece. Mas não adianta, esses seres são muito observadores e estão sempre cuidando de tudo e todos ao redor. E ela põe entre parênteses, imagino como seria a bênção se eles usassem todas essas características para fazer o bem e ajudar os outros. Exatamente. E eles estão sempre cuidando de todos os nossos passos e atitudes. Controle, poder. Um certo dia me empolguei e tirei várias fotos, acabei me concentrando demais nisso e a Valéria atendeu mais de um cliente na loja e ainda levou até a outra loja um produto que precisava ser entregue lá. Quando ela saiu com esse produto, saiu batendo salto de tanta raiva e demorou um pouco para voltar. E logo entendi que ela foi reclamar dessa situação para minha chefe. Dito e feito, uau! Mais ou menos 1 hora depois, chega a minha patroa na loja, entra e vai direto em direção a mim e me pergunta o que eu estava fazendo mexendo no celular. Virei a tela do telefone para ela e mostrei uma edição que estava fazendo e ela disse que não era mais para eu mexer no celular. E claro, não faria mais as fotos de edições para as redes sociais da loja. Lembro que logo em seguida era o intervalo do almoço e fui para casa chorando. Confesso que tive que parar e escrever essa parte do relato no dia seguinte, pois ainda dói muito em mim isso tudo. Até hoje não consigo me conformar com isso, pois era o que eu mais amava fazer. E eu não gostava muito de atender, mas amava a parte das fotos e como ela percebeu que não ia conseguir me desmotivar, esperou eu cometer um erro de me distrair com as fotos e não atender e conseguiu o que tanto queria. E ela diz, preciso liberar perdão, eu sei, exatamente, precisa, sabe por quê? Porque esse sentimento dentro de você vai te causar doenças psicossomáticas, inclusive, e te impede de viver o propósito que Deus tem para sua vida. Você já sabe, pede ajuda de Deus que você vai conseguir. O perdão, ele é libertador, gente, porque, na verdade, ele é para nós. Ele nos liberta e a gente entrega para Deus, ó Deus, eu te entrego essa pessoa, ela fez isso, isso e isso, eu não vou mais carregar esse sentimento, porque o Senhor disse para entregar para ti todas as nossas ansiedades, e eu não vou mais sofrer por causa disso, eu não fiz nada de errado, eu tô com a minha consciência limpa, quem fez foi ela, então o Senhor é justo, o Senhor é o meu vingador, o meu justiceiro, então eu te entrego esta pessoa.
E pronto, e você segue a sua vida em paz. Deseja o melhor, né? Segue o seu caminho e pronto. E aí você deixa que é Deus e a pessoa. Não adianta a gente ficar lá preso, não. Você já sabe disso, você vai liberar perdão pro teu próprio bem, tá bom? Por obediência a Deus, e Deus vai te mostrar o que Ele tem pra sua vida de maravilhoso. E ela diz: todos os colegas dessa empresa se conhecem há muitos anos, pois eles não têm o costume de demitir funcionários. Somente por uma questão muito séria mesmo. Então o marido de uma colega ia algumas vezes lá na loja e de vez em quando ele passava para dar um oi enquanto esperava a minha colega terminar de atender. Certo dia ele entrou em algum assunto sobre celular e sobre o filho dele, que mexe demais no celular, e falou que na empresa dele os funcionários não podiam mexer no celular, que o mesmo tinha que ficar em uma gaveta guardado enquanto eles trabalhavam. Achei muita coincidência ele falar daquele assunto, pois isso aconteceu mais ou menos na época da situação acima, que eu mexia muito no celular para tirar as fotos das redes sociais. Mas achei que era coisa da minha cabeça. Em outra vez, era sábado de manhã, esse mesmo marido da minha colega foi levar a esposa dele no trabalho e Valéria convidou ele para ir ali na loja tomar um café com nós. Conversa vai, conversa vem, e em um determinado momento ele sai com a seguinte frase: sabe do que eu tenho raiva? Dessas pessoas que fazem coisas erradas e depois pegam a Bíblia e colocam debaixo do braço e vão para a igreja. Uau! Entendendo a maldade da fala dele, eu respondi: pois eu vou para a igreja e sou falha, mas é exatamente por isso que vou. Porque por ser falha eu preciso de Deus. Ele tentou desconversar o que falou, ficou até um pouco sem jeito. E tenho a impressão de que ele foi usado por Valéria como um macaco voador, porque aí não foi uma vez só, foram duas que ele tocou em assuntos que tinham a ver comigo. Sim, é desses que ela manipula, né? Porque ela mesma fica lá com o rabinho no meio das pernas, se esconde só pra ficar rindo por detrás, né? Eles não têm coragem de assumir nada. O inimigo, ele é sujo, né? E ele não dá a cara, né? Ok. Valéria e o marido nunca contavam nada para ninguém quando iam sair de férias ou quando compravam algo novo. Nada sobre a vida deles eles falavam, somente depois que acontecia. Assim, sabe por quê? Hoje a gente sabe, a gente também é prudente como as serpentes, mas eles fazem isso por quê? Porque como eles desejam o mal e têm inveja das pessoas quando elas contam as coisas, eles oram contra, então eles são paranoicos. Não vai falar nada, porque senão pega um pior que eles aí e vão desejar o mal para eles também. Só que como eles não têm a proteção de Deus, pega tudo, né? É assim, eles vão enganando e sendo enganados por outros piores. E ela diz: férias, eu e outros colegas ficávamos sabendo que eles iam tirar na segunda de manhã, quando eles não apareciam no trabalho. Combinavam tudo certo com a patroa e o segredo ficava a 7 chaves para nenhum colega descobrir. E lembro que uma outra vez, em um outro período de férias dela, uma colega foi trabalhar comigo para cobrir as férias dela e nós passamos 2 semanas muito boas. Limpamos a loja, nos ajudávamos em tudo, estávamos sempre fazendo algo para a loja, arrumando as coisas. Eu podia perguntar o que precisava, que ela me respondia de boa. Enfim, foram dias de paz. Lembro que tinha um caderno que anotávamos informações sobre os óculos e ele estava muito velho, feio, e pedi para minha patroa para comprar um papel contact para encapar aquele caderno, e ela deixou, comprei, encapei todo o caderno, e quando a Valéria voltou de férias, ela viu o caderno encapado e com a maior cara de pau disse na minha cara que o caderno tinha ficado feio. Ela se faz muito de vítima, principalmente na frente da minha patroa. Fala mal das outras pessoas, e uma vez quando saí de férias e voltei, senti que algumas colegas me olhavam torto. Isso sempre acontece, gente. Inclusive nessa vez, eu ia sair de férias, entrou um colega novo, um homem que trabalhou em um comércio da cidade por muitos anos, era muito experiente com o público e conhecido por muita gente por causa desse trabalho dele. Vou colocar o nome fictício dele de Rogério. Quando voltei de férias, mudei de função e fui para um consultório que é dos mesmos donos da ótica. Minha função era ficar de secretária, que legal! A pessoa que eu mais tinha contato no consultório era com o Rogério. E um dia o Rogério chega no consultório para me perguntar algo sobre o trabalho e comenta sobre a Valéria. Disse que ela era muito desanimada, estava sempre de mau humor, sempre falando mal dos outros e que já tinha percebido que ela era uma pessoa muito difícil de lidar.
pois como ele teve muitos anos de experiência com comércio, em pouco tempo ele conseguia ver como eram as pessoas. Olha aí a confirmação de Deus, né? Pra você ver que não era coisa da sua cabeça. Ele chegou a contar para mim que um dia falou para a Valéria que quando ele trabalhava na loja que ele trabalhou antes, se um dia ela tivesse chegado lá para pedir emprego, ele não daria por causa daquele mau humor e desânimo dela. KKKKK. Em uma outra oportunidade ele me disse que ela falava muito mal de mim, sim. E isso explica o que eu falei lá em cima no relato. Eu senti alguns colegas meus me olharem torto. Esse Rogério tem discernimento de espírito, né? A maioria cai no conto desses narcisistas, gente. Que dó, né? Sempre ele falava mal da Valéria e eu não deixava ele se estender muito no assunto. Ah, ele era estranho também, hein? Pois apesar de eu concordar com ele, senti de Deus que o melhor era não me estender naquele assunto com ele, verdade, senão vira fofoca pra lá, fofoca pra cá. E tudo que eu tinha descoberto através do Rogério não me surpreendeu, é só confirmação de quem realmente a Valéria é. Enquanto eu estava trabalhando nesse consultório, eu percebi que não queria mais voltar para a loja e quando apareceu uma oportunidade, pedi demissão. Cumpri meus últimos deveres como funcionária do consultório e, pelo que eu entendi, os colegas da ótica já sabiam que eu ia sair, pois a minha chefe havia comentado com eles. Chegou o dia da minha saída e não houve nenhuma festa de despedida nem nada do tipo para mim. Fiquei um pouco chateada com isso, apesar de saber que não teria festa, mas ao mesmo tempo fiquei com uma sensação de alívio por ter saído daquele lugar. Glória a Deus, livramento de Deus, exato. E o motivo também que me fez sair de lá foi a minha mãe. Ela tem uma demência, que dó, ela colocou entre parênteses, doença parecida com Alzheimer. E eu não tinha mais condições de estar naquele lugar. Enfim, foi um alívio sair de lá, mesmo sabendo que em outros trabalhos vão ter pessoas com uma índole assim como a Valéria e o marido. Hoje vejo que entrar em uma empresa já com a consciência de que existem esses transtornos e exigir respeito das pessoas que trabalham contigo desde o início é uma saída para poder ter um relacionamento melhor com as pessoas e assim continuar no trabalho. Limites, importante colocar o limitador ali e também se posicionar. E não dá muita abertura, sabe? Contar muito da sua vida. Por que a gente faz isso? Por causa da codependência, por causa das carências, por causa dos gatilhos que ainda temos, das feridas emocionais. Mas uma vez que você trata isso, cura isso, Deus em primeiro, terapia, amor próprio, conhecer a tua identidade, tudo isso a gente faz nas imersões também. Aí você vai conseguir, né? Ter esse equilíbrio e entender de verdade com quem você está lidando. E ela finaliza, mas exigir respeito de quem não te respeitou desde o início já é mais difícil. Porque quem não respeita mesmo você se posicionando, gente, é só Deus mesmo. Muitas vezes é só jejum e oração, porque às vezes é uma casta ali, sabe? Eles vão afrontar. O inimigo ele gosta de afrontar. Ok, enquanto eu estava escrevendo esse relato, veio um medo muito grande de eu te enviar ele e essas pessoas descobrirem que eu mandei e isso causar problemas para mim. Mesmo entendendo que isso é quase impossível, surgiu esse medo. Bom, se você está lendo isso agora é porque eu entendi que era para enviar ele sim e que o inimigo estava tentando me barrar e este relato, em nome de Jesus, vai ser bênção para muitas pessoas, com certeza. Você tem noção de quantas pessoas que estão hoje trabalhando com seres assim, e aí vai ver esse vídeo e vai falar, é narcisista, que Deus revele aqui, né? Através da tua história de vida, do teu relato, do teu testemunho, com essa gente narcisista, raça de víboras, hipócritas, né? Pessoas manipuladoras que têm inveja e querem prejudicar a vida dos outros, porque são infelizes. Eu já trabalhei também com algumas pessoas com esse transtorno, você contando aqui, eu já tive confirmação. Graças a Deus não aprofundou e foi por pouco tempo. E outra coisa, a mais importante que eu quero deixar aqui pra você, além de agradecer por todo o teu carinho e confiança de estar trazendo aqui essa ajuda, porque eu sei que a intenção no seu coração é boa e é levar adiante essa conscientização mesmo, para ajudar outras pessoas, para que elas estejam preparadas aí a lidar e identificar. Porque você passou aí por vários momentos constrangedores, de tristeza, onde você estava ali sendo desrespeitada, maltratada por uma pessoa abusiva, né? Então eu teria que colocá-la no lugarzinho dela
mas Deus te protegeu, te livrou, te tirou de lá. Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele cuida dos seus. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pela tua coragem. E ó, o medo já caiu por terra, porque o medo não vem de Deus. Se você trouxe esse relato e escreveu com tanto carinho e nos detalhes, é porque o Espírito Santo te guiou e não há o que temer. O inimigo, ele tenta de verdade paralisar e ele usa de intimidação, de medo, não há o que temer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode ter certeza que você está guardada debaixo das asas do Senhor, o nosso Criador que primeiro nos amou. Você é linda, especial, que Deus te dê aí grande prosperidade em todas as áreas da sua vida, que você tenha um trabalho daqueles que você esteja totalmente completa, satisfeita, realizada. Essa é a palavra, que você esteja realizada no que você está fazendo hoje, no seu trabalho, na sua profissão. Continue firme e forte, faça assim a sua faculdade, tudo que Deus colocou para você fazer, faça, porque é bênção. E você, por ter esse coração doador e por ser uma pessoa generosa, com certeza as pessoas que passarem pelo teu caminho serão muito abençoadas. E fale sim do amor de Deus para as pessoas que precisam, porque o mundo está carente desse amor. E Ele é o único que pode nos libertar, nos salvar, curar e transformar para sempre. Deus te guarde, te proteja sempre. Um beijo enorme no seu coração. E a vocês que estão aqui também assistindo e tem um relato para mandar, manda pro meu e-mail. O pessoal sempre escreve aí nos comentários: Cris, para onde eu mando o meu relato? Manda aqui pro meu e-mail. Assiste o vídeo, anota aí, ó. relato.sobrevivente@hotmail.com. Eu estarei aguardando. Eu tenho poucos relatos aqui, já tá quase acabando os relatos que eu já recebi. Então, se você tem um, manda que eu já leio ele rapidinho aqui no canal. Capricha aí, ore para que o Espírito Santo te guie, você coloque os detalhes e tudo o que Ele quer que você fale para nós. E deixa aí um comentário para ela, para essa linda do relato. Fala para ela: libertador, melhor coisa foi você ter saído desse emprego, Deus te tirou de lá. Deus é bom, coloque aí, Deus é maravilhoso, Deus cuida dos seus e tudo sempre coopera para o bem daqueles que o amam. É isso aí, gente. Beijos. Continuem aí, firmes e fortes, pois Deus é mais em nossas vidas. Beijos e até o próximo relato. Tchau, tchau.